programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje. O governo de Minas ainda continua a dever à educação e a luta não para. O acordo assinado deve ser cumprido. Não teve nenhuma reunião com o sindicato, não teve nenhuma discussão com nenhum segmento, nem com o sindicato, nem com o Fórum Estadual de Educação, que é onde você tem outros setores da sociedade e da comunidade escolar. Quem luta, educa. Novas agendas de luta da educação que não dá arrego ao governo. O primeiro Conselho Geral do Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, aconteceu no último dia 3 de fevereiro em Belo Horizonte, com participação efetiva da categoria. No calendário de lutas, continua a cobrança ao governo do estado para que ele pague o que deve à educação. Participaram representantes da direção estadual, diretores e diretoras das subsedes de todo o estado, servidores e servidoras das superintendências regionais de ensino e do órgão central, redes municipais, conselheiros e conselheiras que integram o Conselho Geral da entidade. Beatriz Cerqueira, coordenadora geral do Sindiúti, explicou por que esse conselho foi convocado. Conforme convocação enviada previamente aos conselheiros, a convocação desse Conselho Geral se destina a que nós possamos discutir e elaborar o nosso calendário de lutas à luz de tudo que nós estamos enfrentando no plano estadual e no plano nacional, a definirmos a data do congresso do nosso sindicato, ao lançamento da Conferência Livre da Conferência Nacional Popular da Educação e ao debate de conjuntura. Os impactos da decisão do governo do estado de adiar o ano letivo e o ano escolar foram analisados. Impacta não só nos designados, mas nos efetivos em função da extensão e da exigência curricular, impacta na questão da alimentação escolar e do transporte escolar, que são verbas que não precisaram chegar agora para o início do ano letivo, e impacta no aumento de uma carga horária aos sábados e recessos, que foi a redistribuição desse período letivo dentro do calendário escolar. Não teve nenhuma reunião com o sindicato, não teve nenhuma discussão com nenhum segmento, nem com o sindicato, nem com o Fórum Estadual de Educação, que é onde você tem outros setores da sociedade e da comunidade escolar. E agora, em janeiro, nós fizemos uma nova notificação do governador Fernando Pimentel pelo descumprimento de acordo por não, primeiro, ter feito o reajuste de 2017 de 7,64 e não ter, até o momento, também feito o reajuste de 6,81%, que é o reajuste do do piso salarial para 2018. Então, essa notificação, ela cumpre uma tarefa importante, porque a deflagração de qualquer movimento que nós decidamos, nós teremos um respaldo de, antes da deflagração, nós termos feito a provocação correta em relação a isso. Eu me refiro principalmente à decisão do STF, que nós acompanhamos, foi o ano passado, a decisão do ano passado, que o STF discute, inclusive, o desconto de salário quando acontece greve. Acho que nós acompanhamos muito isso. O que é a ressalva do STF? Que pode acontecer o desconto, exceto, a exceção é quando a greve ela é oriunda, o que causa a greve é um descumprimento de acordo. Então, nós estamos nos prevenindo daquele movimento que nós decidirmos que se quer uma ameaça ou efetivação. Não estou dizendo que vai acontecer, mas nós estamos nos preparando para todos os cenários. Se quer uma ameaça de corte de ponto, poderá existir, porque um acordo está sendo descumprido e uma lei estadual. O governo de Minas ainda continua a dever à educação e a luta não para. E por que o governo ainda não cumpriu o acordo com a educação? Nós sabemos que o Estado está endividado, nós sabemos que o choque de gestão
foi um engodo que não saneou as contas do Estado, que acabou com a capacidade de investimento do Estado e de endividamento do Estado. Nós sabemos tudo isso e acompanhamos as contas do Estado e sabemos que a crise econômica nacional impacta em todos os estados e municípios. Então, não se trata de fazer um debate de negar a crise ou um debate, enfim, essa situação existe. Agora, ao analisarmos as contas que nós analisamos do governo, nós temos uma subseção do DIEESE, que vocês bem conhecem, são hoje 4 técnicos que acompanham o orçamento e a execução do orçamento do Estado e as políticas que o Estado faz. O que nós identificamos, e já ainda em 2015, nós levamos esse debate durante a greve das SRS, quando o Estado aprovou o fundo de PPP em julho do ano passado, nós fizemos esse debate. Em outros momentos de debate ou de enfrentamentos relacionados à questão financeira, nós sempre havíamos questionado como o Estado estava executando o orçamento da educação. O Conselho Geral do Sindiúti também aprovou o seguinte calendário de lutas: 15 e 16, debater a organização da luta em todas as escolas estaduais durante os dias escolares. 19, paralisação da rede estadual contra a aprovação da reforma da Previdência e de advertência para o governo do Estado. Haverá organização de atos em todas as regiões do Estado, em articulação com os movimentos social e sindical, contra a reforma da Previdência. 21. Reunião específica com representantes das superintendências regionais de ensino e do órgão central. 24 e 25. Formação de formadores para articular o Congresso do Povo em Minas Gerais. 27. Realização de assembleias locais por subsedes em preparação à Assembleia Estadual. 28. Assembleia Estadual com paralisação e indicativo de greve. 2 de março. Encontro Estadual de Especialistas da Educação. 3 de março. Conferência Livre da Educação em preparação à Conferência Nacional Popular da Educação. 8 de março. Dia de Luta das Mulheres. De 31 de maio a 3 de junho, acontecerá o Congresso Estadual do Sindiúti de Minas Gerais. Outros encaminhamentos de luta. Organizar material de denúncia e de esclarecimento sobre a situação que estamos enfrentando na rede estadual. Procurar os diretórios do PT e parlamentares, movimentos sociais, sindicais e outros partidos políticos para apoiarem a luta da rede estadual. Continuar a articulação de estratégia de enfrentamento à escola da mordaça. Cobrar a realização de audiência pública sobre a situação do IPSENG. Aprovação de moção de repúdio ao sucateamento do IPSENG. Aprovação de moção de repúdio contra a Secretaria de Estado da Educação pelos problemas que a categoria enfrentou com o diário eletrônico, adiantamento do ano escolar e designações online. Dar encaminhamento às propostas do seminário com diretores de escola que o Sindiúti MG realizou em 2017. Encaminhar as demandas do IPSENG em reunião com o presidente do Instituto que aconteceu no dia 8 de fevereiro com o Sindiúti MG. Participar do Congresso do Povo organizado pela Frente Brasil Popular. Fazer o protocolo da pauta de reivindicações atualizada. Solicitar a retificação do edital do concurso para que seja contemplada a cota racial. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Esse ano é um ano muito difícil, por causa da situação política e, pelo que tudo indica, a gente vai ter que fazer paralisação e greve, porque a situação não está fácil, A questão do 13º, a questão do atraso nos pagamentos, a questão do piso, que nós não chegamos no piso, O governador prometeu e não cumpriu, então é um ano de muita luta, Em relação à reforma da Previdência, outra pauta que unifica a categoria,
A reforma de novo aí, tirando o sono das pessoas. Com certeza. A reforma da Previdência, a gente tem que estudar melhor para ter uma noção da dimensão do tanto que ela vai atingir as pessoas, né? Porque o governo vem fazendo propagandas falaciosas, né, de que não vai afetar os mais pobres. A gente sabe que isso não é verdade. A educação também, né? A educação também, os professores vão perder a aposentadoria especial, né? O tempo de serviço e de contribuição vai aumentar e também a questão do benefício, né? Do valor do benefício, a gente vai ser afetado agora e em longo prazo. Então é preciso mesmo o povo nas ruas, não só para garantir direitos, mas também para manter a democracia, que também está ameaçada. Com certeza, essa conjuntura de golpe, né? A gente tem essa perspectiva de continuar perdendo os direitos e também a questão da política, né? Que está muito complicado aí a situação. O ano de 2018, ele promete, porque nós já tivemos um final de 2017 realmente conturbado. Nós tivemos um prejuízo muito grande com o governo em relação ao pagamento dos atrasados. Nós temos vários atrasos com os retroativos, aumento salarial do reajuste de 2017, que foi em janeiro, e o 2018 nós já começamos com aquilo que terminamos no dia 27 de dezembro, na nossa última manifestação, em relação ao 13º salário, que estaríamos começando o ano numa luta pela defesa da greve, direito do trabalhador, da educação sobretudo, que o governo não tem nos atendido. A reforma da Previdência, segundo Nelly Magalhães, é outra pauta que mobiliza a educação neste momento. A reforma da Previdência, ela traz, como o nosso representante do DIEESE, né, o Frederico, acabou de fazer uma boa fala, ele apresentou os pontos principais, tanto em relação à aposentadoria de forma... Da forma geral, do regime geral, quanto do regime próprio. Então, ele já mostrou, como nós também já sabemos desses prejuízos que toda a população também, nós já viemos fazendo esse esclarecimento nas nossas subsedes, nas nossas cidades, nos nossos movimentos e escolas de um modo geral. Então, nós estamos sabendo, mas tem muitas pessoas que ainda estão acreditando no governo Temer como uma solução, uma saída. E já está comprovado realmente que a reforma da Previdência não é o caminho e que será um grande prejuízo para todos os trabalhadores. Tem que estar na rua pelo seguinte, sabe? A reforma da Previdência é um acordo feito entre os donos do poder. Nós temos que pensar que o parlamento resolveu o problema, não vai. O que acontece? Nós temos que ir para a rua e para o combate. Porque somente o combate vai impedir que essa reforma seja passada. Porque essa reforma da Previdência é um projeto feito pelos donos do poder. Sabemos que o Brasil é um país que ele é semi-feudal, semi-colonial, então não tem outro jeito. Nós vamos para a rua para mudar isso, então não tem jeito. Somente com luta. Nós não tivemos nenhuma mudança que não foi feita com luta, com sacrifício. A educação tem que ser um carro-chefe, inclusive é formador de opinião. Então o educador, o professor, ele tem que ir para a rua para dar exemplo para as demais categorias, para os alunos, para a família. Ainda durante o Conselho Geral, foram apresentadas algumas ferramentas de comunicação do sindicato para dialogar e interagir com a sua base. O coordenador do Departamento de Comunicação, Paulo Henrique Santos Fonseca, destacou alguns dos serviços disponibilizados. Hoje nós entregamos aqui 3 informes, né, são pontos importantes da nossa luta. E também vocês receberam aqui esse marcador que fala sobre 2 políticas de comunicação nossa, programa de TV, outras palavras, e também roda de conversa, né, em diversas rádios pelo estado de Minas Gerais. Um importante instrumento nosso, né, o nosso site, ele tem cerca de 100 mil acessos mensais, o que dá mais de 1.200.000 acessos por ano. Ele é visto, é acessado de 160 países.
né, como professor de geografia, sempre me perguntam quantos países existem no mundo. 193. Né? Então, nós somos vistos no mundo inteiro, né, a nossa luta. E agora, nós estamos com um novo site, né, um portal, onde nós vamos ter todas essas ferramentas de comunicação reunidas no nosso portal. Aqui vocês podem ver o Facebook, YouTube, rádio, TV. Então, a gente estaremos reunindo, potencializando todas as nossas ferramentas de comunicação. Um momento especial em memória do professor Antônio Leite Radic, pai do militante Romo Radic, e também de um companheiro da luta que partiu fazendo a defesa de uma educação pública de qualidade, o professor Fausto de Araújo, diretor da Escola Estadual Governador Juscelino, em Capinópolis. Então, nós gostaríamos de convidar os conselheiros e conselheiras para que nós possamos fazer uma homenagem ao professor Fausto, que esteve conosco no dia 27 de dezembro e que faleceu no retorno a Capinópolis, ao Triângulo Mineiro. Eu queria convidar que todos nós fiquemos de pé, para que a gente não se esqueça das pessoas que fazem a caminhada conosco, que nos deixam um pouco antes, faz parte da vida, mas que a gente se lembra sempre daqueles que fazem essa grande militância. Não tem preço. Todas as pessoas que saem das suas casas, deixam a sua família, passam a noite na estrada, que é o caso da maioria dos que estão aqui, ou saem de madrugada mesmo, para cumprir uma tarefa de militância, de defesa da educação, de defesa da classe trabalhadora. Então, eu vou pedir que a gente faça, não gosto de silêncio, não, mas a gente combina o silêncio com a palavra de ordem de luta, mas em homenagem ao professor que esteve conosco, era diretor de escola, e que bom que nós tenhamos mais diretores de escola com esse compromisso tão coletivo de estar conosco. Nós saímos do nosso período de recesso, nós saímos do convívio com a nossa família, entre Natal e celebração de Ano Novo, para fazer uma luta pelo básico, pelo mínimo do que nos é de direito, que nós estamos falando do 13º salário. E ele estava conosco no dia 27, fez toda a caminhada, e a gente entregou ele para a família, lá em Capinópolis, acho que no dia 28. Então, vamos fazer uma homenagem ao professor, e aí todos os amigos mais próximos deles sintam-se abraçados, homenageados, e que a gente se lembre daqueles que foram antes da gente, para que a gente não esmoreça na luta, e a gente não canse quando não é hora de cansar. Professor Fausto. Presente. Professor Fausto. Presente. Professor Fausto. Presente. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda a nossa vida de lutas. Que tenhamos uma boa luta em 2018. Deus te salve, meu irmão Fausto. Que um dia foi como nós. Roga a Deus por nós, que aqui nós rogamos por vós. Deus te salve, nosso irmão Antônio Leite. Que um dia foi como nós. Roga a Deus por nós, que aqui rogamos por vós. Presente. Atualidade. Educadores continuam em alerta contra a reforma da Previdência. O técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, Frederico Melo, durante o Conselho Geral do Sindiúti, falou dos impactos da reforma da Previdência na vida da classe trabalhadora.
disse que, neste momento, é até difícil falar do assunto, porque o governo Michel Temer tem usado uma estratégia de não trazer o assunto à tona. Neste momento, não tem um documento oficial sobre qual é a proposta de reforma da Previdência, do governo e da base aliada. Por quê? Se a gente for no site da Câmara dos Deputados, a gente vai ver que o site está congelado lá na situação do início de junho de 2017. Ou seja, a última proposta oficial que existe é aquela proposta de reforma da Previdência que foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A tal emenda aglutinativa que apareceu aí no debate nacional em novembro passado, ela ainda não é uma proposta oficial, ela não está no site da Câmara, que é onde estão depositados os documentos oficiais. Bom, e um outro complicador é que as notícias mais recentes do governo já falam numa outra proposta, em mudanças da emenda aglutinativa. Então, o que isso significa? Isso significa que eles estão propondo uma mudança que vai afetar a vida da classe trabalhadora de maneira, eu diria, dura e tão forte, tão intensa, sem que a população brasileira saiba exatamente o que está sendo negociado. Então, a população brasileira não está informada do que está sendo negociado para a sua vida no futuro, para a sua vida de trabalhador ou de trabalhadora aposentado, aposentada. A proposta da emenda aglutinativa do governo, segundo Frederico Melo, aponta no sentido de que o governo está perdido, mas continua se esforçando para aprovar essa medida. E uma outra conclusão que a gente tem é que essa intensidade das negociações do governo, e o governo agora está falando numa outra proposta, tem gente que fala que não vai mais aprovar a reforma da Previdência, tem gente que fala que vai ser apresentada uma nova versão e que vai sim entrar em votação, o Temer fala que já fez tudo que podia fazer, o Rodrigo Maia fala que talvez seja o caso de retirar a proposta. Enfim, toda essa confusão em torno da reforma da Previdência aponta no sentido de que o governo, por um lado, está relativamente perdido no que fazer, né, e como levar à frente a discussão da reforma da Previdência, mas, por outro lado, também reforça a questão de que a reforma da Previdência é muito importante para esse governo e que ele está fazendo um esforço final para tentar aprovar pelo menos alguma coisa em termos da reforma da Previdência. Então, a gente está nesse cenário ainda de grande incertidão, em que, de um lado, o governo está apostando suas últimas fichas na aprovação de alguma mudança na Previdência, mas, por outro lado, a gente também recebe sinais de que ele está tendo dificuldade de fazer isso. Então, do meu ponto de vista, o governo está fazendo um último esforço para tentar aprovar. E, do meu ponto de vista, é o papel nosso continuar resistindo bravamente à aprovação da reforma da Previdência. No próximo dia 19 de fevereiro, haverá paralisação da rede estadual contra a aprovação da reforma da Previdência. De acordo com Frederico Melo, este é momento, sim, de ir às ruas. Nessa conjuntura tão adversa para a classe trabalhadora, para o movimento sindical, para a população brasileira em termos de perdas de direitos, a gente não deve menosprezar a vitória que a gente teve, pelo menos até aqui, de impor um obstáculo à aprovação da reforma da Previdência. E não foi uma vitória pequena, porque a reforma da Previdência era talvez o ponto ou um dos pontos principais que essa coalizão golpista prometeu fazer e não está conseguindo fazer em função da resistência do movimento sindical, do movimento social e da população brasileira. Então, essa vitória que a gente está tendo
né, não é uma vitória pequena, porque a reforma da Previdência era um ponto-chave na configuração do golpe político que foi implementado no país. Alguns pontos da emenda aglutinativa da reforma da Previdência foram apresentados. Frederico Mello diz que essa emenda é ainda pior que a proposta anterior. As regras para a aposentadoria vai ser uma combinação, resultado de uma combinação de idade mínima com tempo de contribuição. Então, eles estão propondo idade mínima de homens 65 anos, de mulheres 62 anos e de professores e professoras da educação básica, a mesma idade, 60 anos. Então, essa é o requisito que eles estão propondo para as pessoas poderem se aposentar no que diz respeito à idade mínima. Homens 65, mulheres 62, professor e professora da educação básica 60 anos. E qual que é o tempo mínimo de contribuição que eles estão propondo? Eles estão propondo, aí tem uma diferença entre regime geral e regime próprio. No regime próprio, eles estão propondo 25 anos de contribuição e no regime geral, eles estão propondo 15 anos de contribuição. Além disso, no regime próprio, ainda tem requisito de 10 anos de serviço público e 5 anos de cargo. E o que o governo Temer quer mesmo com essa proposta de idade mínima e de tempo mínimo de contribuição? Eles estão, no regime geral, acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição. O regime geral tem um tipo de aposentadoria que só depende do tempo de contribuição, não tem idade mínima. Então, eles estão acabando, no regime geral, com a aposentadoria por tempo de contribuição. No regime próprio, eles estão acabando com a aposentadoria proporcional. Aquela aposentadoria de quem, homem, por exemplo, poderia chegar aos 65 anos e se aposentava proporcionalmente ao tempo de contribuição. Eles estão acabando, então, com a aposentadoria proporcional do regime próprio. E a outra conclusão, que é só uma síntese de tudo isso, eles estão impondo idade mínima para aposentadoria no Brasil. No próximo programa, você vai acompanhar outros esclarecimentos de Frederico Mello sobre o seu direito de aposentar, que a reforma da Previdência do governo Michel Temer quer acabar. Vamos a Brasília. Fique por dentro das notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Momento CNTE. Definitivamente o governo não quer discutir educação. Deu um golpe no fórum, retirando as principais instituições democraticamente indicadas e eleitas. O momento é de resistir, de lutar, mas também de avançar. Em cada município, em cada estado, vocês se mobilizem. Pais, alunos, professores, funcionários. Encontro vocês em Belo Horizonte, abril de 2018, na Conferência Nacional Popular de Educação. Fique de olho. Fique agora com o nosso quadro de humor. A reforma da Previdência é uma roubada. Você entra trabalhador ou trabalhadora e sai, alma penada. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.